do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje nós vamos continuar falando ainda em relação ao último vídeo passado, de Santa Teresa d'Ávila. A Santa Teresa d'Ávila teve pais virtuosos, pais generosos e pais que ensinaram a ela devoção. Mas ao se referir ainda a seus pais, a Santa Teresa, ela diz o seguinte, e isso que eu gostaria de trazer à tona aqui, que é o tema do que nós nos propomos aqui, viver para o outro, O que Santa Teresa d'Ávila tem a ver com tudo isso? Olha que interessante, ela diz o seguinte, quando penso em queixar-me dos meus pais, eu percebo que eu não posso, porque não vi neles senão todo o bem e o cuidado com o meu bem. É aí que entra a questão, gente. Olha que grave que é isso daqui. A Santa Teresa, uma grande santa da Igreja Católica, Santa Teresa d'Ávila, não é Santa Teresinha não. É Santa Teresa d'Ávila, nós estamos falando dela. Os pais de Santa Teresinha a gente vai tratar num outro momento. Eles são São Luís e Santa Zélia, A gente está falando dos pais de Santa Teresa d'Ávila, que eu nem citei o nome aqui. A Santa Teresa d'Ávila, uma santa de sétima morada, ela vai dizer que foi muito importante que os pais dela cuidassem dela e ela não tinha o que queixar-se dos pais dela. Por quê? Porque não via neles senão todo o bem e o cuidado com o bem dela. O que é ser pai? O que é ser mãe? Ser mãe e ser pai é ser totalmente para o outro, ser para o filho, viver para o outro que é meu filho, o outro principal da minha vida que é meu filho. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos numa sociedade de egoísmo, em que nem mesmo os pais estão vivendo para o seu filho, mas os pais estão vivendo somente para si. E isto é uma tragédia espiritual, porque como é que os nossos filhos vão ser virtuosos que se nós não nos preocupamos primeiramente com o principal bem deles, que é a vida espiritual profunda de busca de santidade. E isso não quer dizer que nós temos que só fazer com que eles tenham devoção. Nós temos que nos preocupar com eles, nós temos que cuidar da alma deles. E isso requer muita atenção, requer muito carinho, requer muita preocupação. E isto tudo que eu acabei de falar, por consequência, requer, sabe o quê? Sacrifício. Nós precisamos viver para o outro e viver para o outro é sacrificar-se, ou seja, dar a vida pelo irmão, dar a vida pelo amigo. É aquilo que Cristo disse que é a maior prova de amor. Então é exatamente isso que nós temos que fazer caso a gente queira amar nossos filhos. Não basta amar os filhos da boca para fora. Não basta amar os filhos só dando coisas. Amar os filhos requer sacrifício, requer renúncia, requer deixarmos de lado os nossos instintos egoístas. E isso é o que muita gente não está fazendo hoje. É isso que muita família católica deixa de fazer. E aí o que acontece? Acontece que a alma da criança pode ser o pai que for, virtuoso, que está buscando a santidade. Se ele não deu atenção, se ele não viveu para o outro, se ele não se sacrificou, se ele não deu o tempo dele para o filho ainda vai ter alguma desordem na alma. E isso vai fazer com que ele não seja capaz de buscar a santidade quando ele crescer. E é isso que está acontecendo. A sociedade planejada pelo sistema financeiro para que nós vivamos
nessa loucura, nessa correria, nessa euforia pelo dinheiro, pelos bens materiais, tudo isso gera, sabe o quê? A ausência de pai, a ausência de mãe na vida dos filhos. E isto é uma tragédia espiritual, porque o pai ausente, a mãe ausente, a gente vai falar disso daqui para frente. Aqui nesse projeto nós vamos tratar de muitos pontos importantíssimos, e esse é um deles. A ausência do pai, a ausência da mãe na vida do filho. Como os nossos filhos hoje em dia, por causa que os pais querem ganhar o dinheiro, né? Vai lá e fala para o filho: o pai e a mãe tem que sair porque a gente vai ganhar o din-din, né? Vai ganhar o dinheiro para comprar as coisinhas para você, para comprar seus presentes. Você acha que seu filho, meu filho, você acha que seu filho está preocupado mais com o presente ou com a sua presença? Você acha que ele está preocupado com o presente ou com a sua presença? Eu tenho certeza que é com a sua presença, é com a minha presença que a minha filha está preocupada. É com eu ali do lado dela, dando amor, dando carinho, ensinando as coisas mais importantes da vida dela. Hoje eu tive uma experiência com a minha filha. Ela assiste pouquíssima televisão, praticamente nada de televisão nem tem em casa, nós nem temos televisão. Ela assiste alguma coisinha no celular quando a gente tá mais tranquilo, assim, eu coloco algum desenho de São Francisco para ela, ou de alguma coisa de devoção, né, da Canção Nova, coisas assim. Mas hoje ela quis assistir um desenhozinho que ela viu no celular, um desenho bem bobinho, né? E aí eu falei para ela: Gi, vamos parar com isso daí, né? Vamos brincar. Ela largou na hora o celular, ela assistiu 2 minutos, coitadinha. E já foi correr para brincar, porque o mais importante para ela é brincar, não é ter essa porcaria de celular que todo mundo tem, né? Com certeza os nossos filhos seriam muito mais felizes se eles não tivessem metade das coisas que eles têm e tivessem muito mais tempo com seus pais. Mas para isso precisa primeiro admitir, pais, que nós precisamos viver para os nossos filhos, viver para o outro. E aí nós precisamos deixar de lado, de uma vez por todas, a criancice oposta a isso. E qual que é a criancice oposta? É aquela expressão que nós ouvimos muita gente falar, muito católico falar: mas e eu? Como é que eu fico? Né? Quantos pais, quantas mães ficam reclamando de como a sua vida muda quando vem o filho? Mas e eu, como é que eu fico? Eu vou deixar de jogar meu videogame? Eu vou deixar de jogar o meu futebolzinho? Eu vou deixar de sair com as minhas amigas? Eu vou deixar... Vai, por quê? Porque agora você é mãe, agora você é pai, você tem que deixar tudo, né? Deixa tudo que tem e dá aos pobres. É isso que Jesus falou para o jovem rico, é isso que ele fala hoje para os pais de família. Deixa tudo que você tem e dá para o seu filho. Mas dá o que para o seu filho? Coisas? Não, ele quer Deus. No fundo da alma do seu filho tem um desejo profundo de Deus. Então você precisa dar Deus para ele. E para isso, primeiro você precisa estar com ele. E para isso precisa deixar de lado a criancice do e eu, como é que eu fico? E eu, como é que eu fico? Uma ova, você é pai, você é mãe, você precisa viver para o seu filho. Ou não, se você não fizer isso, depois você arca com as consequências. Quantos e quantos pais hoje fariam de tudo para voltar no passado, naquele tempo perdido? Naquele momento em que ele quis descansar, porque ele estava bem cansado, mas o filho queria brincar. Ele queria ler o livro dele e o filho queria brincar. E o filho queria passear. E o filho queria, talvez, até rezar com o pai dele. Quantas e quantas vezes nós invertemos a hierarquia das coisas? Existe uma hierarquia de bens nas famílias. E nós, por ter sido muitas vezes educado numa hierarquia destruída e destruidora, nós educamos os nossos filhos maus. Nós damos para eles coisas que eles não precisam e não damos coisas que eles precisam, né? E o que eles mais precisam, o que eu gostaria que ficasse bem claro hoje nesse vídeo aqui, né, viver para o outro, é dar o máximo de você para ele. Você, enquanto pai, enquanto mãe, você tem que dar o máximo para o seu filho. Ou não, ou depois você arca com as consequências. E isso vem, não é porque eu estou falando que vem, é porque é a realidade. Hoje nós vemos filhos totalmente destruídos, buscando droga, buscando pessoas para suprir as suas carências, buscando nos vícios coisas que eles não tiveram dos seus pais.
É isso que é o problema. Eu ajudo algumas pessoas, eu converso com pessoas para tentar fazer com que elas entendam certas coisas, para elas mudarem, e aí a gente percebe que essa pessoa, ela teve um problema de pai, teve um problema de mãe, e isso está muito atrelado à ausência de pai e de mãe. Então, pais e mães, no Imaculado Coração de Maria, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, vamos retornar à essência do que é ser família. Ser família é ser para o outro. Ser pai e mãe é um esforço, né? E aí entra um outro ponto fundamental. O Anderson ele tem falado muito sobre isso. É uma das coisas que mais me impressiona do Anderson Reis quando ele fala, né? Da questão do inferno. Porque para ir para o inferno não é necessário esforço nenhum. É só deixar a vida levar. É só deixar as coisas irem, né? Como diz o Chesterton, né? Uma coisa morta ela não consegue subir a correnteza. Só uma coisa viva pode subir a correnteza. Então, para ir contra a correnteza que está nos levando para o inferno, a gente precisa ser vivo, precisa ter vida espiritual. E para isso nós precisamos aproveitar ao máximo as cruzes que estão na nossa vocação. Porque, como vai dizer o Beato José Lamano, as cruzes necessárias para a nossa santificação estão na nossa vocação. Então, o esforço que nós temos que fazer para nos livrarmos do inferno estão na nossa vocação, está no viver para o outro. E se nós não fizermos isso, nós vamos para o inferno e vamos levar os nossos filhos juntos por falta de capacidade de viver a vida. Porque eles não têm estrutura na alma que nós deveríamos ter dado à medida que nós tivéssemos dado tempo para eles. E isso é fundamental que nós entendamos de uma vez por todas. Famílias do Imaculado Coração de Maria, é isso que nós precisamos entender. Nós, do Instituto Regina Coeli, com o Anderson Reis, estamos extremamente preocupados com o rumo que as famílias estão tomando. E por isso nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Vamos nos conscientizar desse ponto fundamental. Não podemos, gente, ofender o esforço dos santos, né? Aí, porque muita gente vai dizer assim, ai, mas isso daí é muito pesado, isso daí é muito difícil, onde já se viu? Agora eu casei e acabou a minha vida? Sim, acabou a sua vida, sim. Por quê? Porque agora a sua vida é para a sua família. Não tem mais a sua vida, a sua vidazinha, os seus projetozinhos, as suas coisinhas. Todos os seus projetos, todas as suas coisas, tudo que você tem deve ser em função da sua família, deve ser em função do outro. Ou você vai ser infeliz, ou você vai fazer a sua vida inteira e a vida de todo mundo que está perto de você infeliz também. Então você precisa fazer isso pelo outro. E isso exige sacrifício. E se a gente começar a falar, mas isso é muito difícil, isso é impossível, sabe o que você está fazendo? Você está desmerecendo o esforço dos santos. Porque o que os santos fizeram? Os santos fizeram esforços como esse, de renunciar, de vender tudo e dar aos pobres, ou seja, de dar tudo pela família. O que as famílias têm que fazer? Dar tudo pela própria família, viver em função da própria família. É isso que nós precisamos fazer de uma vez por todas, né? Então, vamos com força. Se nós não fizermos isso, o demônio vai tomar as nossas famílias para sempre, na eternidade. Ou a gente faz isso, ou acontece a pior coisa que pode acontecer na vida e na alma de alguém, que é ir para o quinto dos infernos. E aí, gente, servir não é prazeroso, né? O que os nossos filhos nos dão, principalmente quando eles são pequenos? Eles nos dão dor de cabeça, eles nos dão cansaço, eles nos dão dificuldades. Não tem que sair do mundo do país das maravilhas, família. A família, gente, tem que entender de uma vez por todas. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é gostoso ser pai, não é gostoso ser mãe. Tem um certo prazer. E um prazer, assim, espetacular. Muito maior do que tudo. De todas as realidades terrenas, ser família é uma das coisas mais prazerosas que tem. Mas esse prazer, ele é o prazer da virtude. Ele não é o prazer sensorial, não é o prazer de você ficar dormindo e acordar e se espreguiçar e tomar um café saboroso. Gente, isso aí dificilmente acontece. Não é fácil. Quando você tem um filho, você vai dormir menos, você vai ter mais cansaço, você vai ter mais dor de cabeça, você vai ficar estressado. Isso é o normal. Isso é ser família sensorialmente falando. Sensitivamente falando, é pesado, é cansativo. Isso é sacrifício. Agora, virtuosamente falando, ou seja, pela alegria da virtude, aí é prazeroso. Ou seja, enfrentar as dificuldades e ver os frutos disso, que isso é o prazer típico da virtude,
Isso acontece dentro da família. Mas a virtude, como vai dizer o São Tomás de Aquino, só se adquire por meio da disciplina, só se adquire por meio da dificuldade. Então, a virtude que tem que ser vivida dentro da família é difícil de se adquirir. E nós precisamos entender isso. Não é fácil, né? Servir não é prazeroso. Servir é necessário para a alma humana. A gente só vai ser feliz servindo, né? Mas isso não é gostoso, não é prazeroso, assim, eu como uma coisa prazerosa, é tão prazeroso quanto cuidar do meu filho, trocar a fralda do meu filho. Não é, trocar fralda não é prazeroso, é fedido, é ruim, é nojento, né? Não tem nada de gostoso ali. É bonito, é belo, é sobrenatural, é divino. Existe tudo isso por trás, é místico. E nós precisamos viver essa mística, mas concretamente falando é difícil. Então, primeiro ponto, vamos cair na realidade e admitir a dificuldade. E viver essa dificuldade com amor. Sobrenaturalizar essa dificuldade, viver essa dificuldade com muito amor, muita devoção, né? Mas isso não é fácil, né? Outro ponto fundamental, a gente precisa, para viver para o outro, aproximar-se dele como algo sagrado. E é com isso que eu gostaria de finalizar. Gente, nós precisamos viver para o outro, sabendo que o outro foi posto na minha vida, foi posto na minha família por Deus. Deus se diviniza a família à medida que ele está presente no outro e que eu vejo Deus no outro. Então há algo de sobrenatural ali. Há no berço do seu filho algo de sobrenatural. O berço do seu filho é um altar. A cama, o ato conjugal, onde o ato sexual, ele é feito num altar, numa cama que é um altar, é sobrenatural. A gente tem que viver a sobrenaturalidade para viver para o outro e com o outro ali, a busca de Deus dentro da família. Isso é outro ponto fundamental. E para terminar, gente, aqui entra a coisa. Ninguém nasceu para ser egoísta. Ninguém nasceu para não viver para o outro. Ninguém nasceu para ser estéril. A gente precisa ter filho, família. Se vocês precisam entender uma vez por todas, a gente tem que ir contra essa cultura anti-vida, antinatalidade, cultura da morte satânica, que vem falar que a gente não pode ter filho, que não é para ter filho. A gente tem que ter filho sim. A gente não nasceu para ser estéril, a gente nasceu para o outro, a gente nasceu para os filhos. Nós casamos para ter filhos, nós casamos para consumir a nossa vida, nos sacrificarmos pelos nossos filhos. Então, gente, o sexo ele não é um direito. Não é brincar. O sexo é uma missão. Então, à medida que nós buscamos viver a realidade sexual dentro do matrimônio, no ato conjugal, de uma forma casta e bela, da forma como Deus sonhou, nós temos que saber que dali, daquele ato conjugal, nasce outra pessoa, que também tem que ser encarada do ponto de vista da sobrenaturalidade da vida. E aí eu começo a ver não somente uma vida, mas uma alma que Deus me deu para que eu cuide com amor, para que eu viva por ela. E aí que as coisas vão entrando em harmonia, porque o ato conjugal, ele vai ser um ato para o outro. Eu vivo o ato conjugal para minha esposa, sim, mas também para os meus filhos. Então, para que nós casamos? Para que nós constituímos uma família em Família da Imaculada? O que nós estamos fazendo aqui enquanto famílias? Nós estamos aqui para viver para o outro. Então, para que serve uma família? Ela serve para os filhos. Então, vamos consumir a nossa vida pelos nossos filhos e pedir que Nossa Senhora, que consumiu toda a nossa vida, que entregou lá naquele Fiat ao anjo Gabriel toda a sua vida ao seu Filho Jesus, que ela interceda por nós, para que nós possamos entregar a nossa família e a nossa vida pela nossa família aos nossos filhos e com eles, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, alcançar a eternidade. Esta é a nossa meta. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.